Obrigado. Boa tarde, meu nome é Felipe Costa. Meu nome é Bruno Cosal. E nós vamos falar sobre programação reativa. Nós trabalhamos na OLX. Quem já comprou ou vendeu pela OLX? É rápido, né? Bastante gente. Bastante gente. Bem, para quem não sabe, a OLX faz parte do maior grupo de marketplace do mundo, sendo formado basicamente pela Naspers e pela Schibsted. Em 2014, aqui no Brasil existia a OLX, que era controlada pela Naspers, e o Bom Negócio, que era controlada pela Schibsted, e houve uma fusão, e em 2015 surgiu a OLX, como nós a conhecemos hoje, formada por 50% pela Naspers e controlado os restantes 50% pela Schibsted. A nossa relevância hoje no mercado de mobile, para vocês terem uma ideia, o nosso aplicativo Android tem 3 milhões de Daily Active Users, DAU, e 500 mil no iOS. Um pouco mais sobre a gente. Eu sou formado em Ciência da Computação pelo UFRJ, trabalho com programação desde 2010 e com Android desde 2011, pegando aí o Android 2.3, 2.1, aquele período um pouco mais obscuro do desenvolvimento, e trabalho na OLX como engenheiro de software há 2 anos. Eu também sou bacharel pela UFRJ, Ciência da Computação. Eu trabalho com programação desde 2011, desde 2014 com Android especificamente, e eu estou um pouco mais de 1 ano lá na OLX. Certo. E por que programação reativa? Bem, vamos voltar lá para o básico. Programas, eles recebem entradas e produzem uma saída. Isso é muito simples de a gente ver, começando como exemplo uma função de contar que recebe um array de strings, ela itera sobre os elementos, conta quantos elementos tem e retorna uma saída com a quantidade de elementos. No Unix, o terminal, por exemplo, com alguns comandos, onde, nesse caso, eu estou listando os elementos dentro de um diretório, estou filtrando por aqueles que contêm a palavra key e exibindo para visualização. Porém, não é tão simples assim do ponto de vista de um aplicativo Android, onde a gente tem que lidar com diversos tipos de entradas, como cliques do usuário, iterações, como requests de APIs, retornos de requests, como callbacks do próprio sistema do Android. Entretanto, analisando do ponto de vista clássico do que a gente acabou de ver, o aplicativo ele é vivo, ou seja, enquanto o usuário ele interagir com o app, enquanto existir isso, vai sempre se ter entradas e saídas. No caso, a gente utiliza a programação imperativa para isso, ou seja, vão ter diversos tipos de fontes, sendo elas interações do usuário, requests que são feitas e resultado delas, os próprios callbacks do Android, ou então o próprio device em si. Pegando como um exemplo de um código bastante corriqueiro que a gente costuma ver, a gente tem uma função que é implementado do próprio framework, o onCreate. Nela, a gente descreve sobre uma função que a gente faz um setup inicial, dispara um request e trata o retorno dele. A gente também declara iterações que o usuário pode fazer e, nesse caso, temos um outro request. Sendo que, se analisarmos com mais detalhes e separarmos cada bloco de execução deles, a gente percebe que o tempo onde cada um deles é executado é diferente conforme a gente escreve. Então, a gente escreveu primeiro um método, depois tem uma chamada assíncrona, depois tem um click listener, depois tem outra chamada assíncrona, só que a forma de execução deles é diferente da forma como a gente escreve. E isso é programação imperativa. A gente descreve bloquinhos, onde a gente diz que naquele bloquinho tem que ser feito certos tipos de operações, a gente vai pegar uma entrada, vai produzir uma saída.
outro bloquinho, outra entrada, produz, trata e outra saída. Só que, obviamente, são diferentes tipos de tempos em intervalos de tempo, seja ele da UI, do framework, internet e qualquer outro que exista. Porém, o problema acontece quando a gente precisa atualizar alguma coisa devido a algo que já aconteceu previamente. Então, um exemplo bem comum, o usuário só pode entrar no aplicativo se ele estiver logado, mas como que eu sei que ele está logado? Essa informação está vindo de onde? O usuário ele já se logou antes, ele pode prosseguir? Então, a gente usa um artifício chamado estado. Só que o estado, ele nos traz uma série de dor de cabeça. Como, por exemplo, quem aqui não já se deparou com algum crash no Fabric, se perguntando como que o usuário caiu naquele fluxo. Olhar e dizer, caramba, como que ele conseguiu chegar ali? Então, a gente percebe o quão complexo é o estado. Quanto mais variáveis de controle nós tivermos nos nossos programas, mais complexo ele é. Então, a gente se depara, mais uma vez, com essa figura e a gente observa, será que não tem uma forma melhor, uma forma onde eu não tivesse que lidar com o estado, uma forma onde eu simplesmente pudesse descrever todas as interações da interação com o usuário, com o framework, com o web, com o disco local que tiver no dispositivo? Isso é programação reativa. Mas o que é programação reativa, Bruno? Antes de falar de programação reativa, eu vou dar um pouco de contexto. Ela primeiro foi mencionada num paper em 1989 pelo Gerard Berry. Em 2012, a Microsoft lançou o Microsoft RX, que significa Reactive Extensions. O RX hoje tem para várias linguagens. A gente usou nos exemplos Java, o RX Java com linguagem Kotlin. Se você olhar a documentação do RX, eles dizem lá que, muitas vezes, as pessoas falam que é funcional ou reativo. Mas é um nome errado, porque, na verdade, eles dizem lá que é funcional e é reativo, mas não é funcional e reativo porque é uma outra coisa esse termo. Uma definição melhor aqui do que é programação reativa é programar com fluxo de dados assíncronos. Sendo que a gente já faz isso com vários outros meios. A gente faz com broadcasts, event bus, callbacks, MVC. Mas todos esses jeitos a gente precisa controlar o estado de alguma maneira. Mas uma definição um pouco melhor de programação reativa seria isso. Um paradigma de programação orientado a fluxo de dados e propagação de mudança. Focando nesses dois termos que eu sublinhei, vamos começar por propagação de mudança. Um exemplo de propagação de mudança seria uma planilha, por exemplo, de Excel. Você declara uma fórmula numa célula, no caso alfa, dizendo que ela é a soma de duas outras células. Se fosse programação imperativa, você teria apenas essa atribuição uma vez, e se qualquer valor mudasse, isso não aconteceria, não mudaria o valor de alfa. No caso de uma planilha, como todos sabemos, depois de definir a fórmula, você alterar um valor de beta, por exemplo, ele vai alterar automaticamente o valor de alfa, como se fluísse do beta para o alfa essas alterações. Um padrão de projeto que a gente já conhece, que existe há muito tempo, é o padrão do observer, onde você tem um sujeito, ele tem um estado, ele controla os estados, ele consegue notificar todos os seus observers, onde você tem uma interface que todos os classes concretas podem implementar. Vou dar um exemplo um pouco melhor do observer com esse exemplo aqui. Eu tenho um sujeito, ele tem um estado tranquilo, por exemplo. Os observers registram para ouvir mudanças desse sujeito. A partir do momento que ele altera o seu estado, ele consegue notificar todos os seus observers, e aí eles conseguem reagir com alguma ação que foi programado previamente. O sujeito, ele também é conhecido como observable, o observável. O que é um observável? É um recipiente que consegue emitir sinais para os seus observadores
e esses sinais eles são emitidos através do tempo. Mas sinais através do tempo me remete à outra parte da definição, que é fluxo de dados. Porque fluxo de dados nada mais é do que são valores ao longo de um tempo. Exemplo de fluxo de dados, de data stream, é um feed de Twitter, por exemplo, um campo de texto onde o usuário está digitando alguma informação, ou a posição do mouse ou o clique do usuário na tela. E vou dar um exemplo de fluxo de dados agora. Nesse caso, a gente está criando um observable com 3 elementos, alfa, beta e gama. E aqui embaixo a gente tem o nosso tempo, né? Note que não tem nenhum evento acontecendo nesse momento. A gente só criou um observable. Os eventos só vão começar a ser disparados a partir do momento que a gente chamar o subscribe. Nesse momento, os itens são disparados e aí a gente pode fazer alguma coisa com eles. No caso, a gente está fazendo um print no console. Em algum momento, esse fluxo de dados ele vai terminar e a gente também recebe um callback disso e a gente consegue fazer alguma coisa. Por exemplo, fazer um printar no console que ele terminou. Mas pode ser que aconteça um erro. Nesse caso, a gente está printando uma mensagem de erro no console também. E se você notar, quando acontece um erro no fluxo, a gente não chama o onComplete. Ele não termina, ele termina nesse momento com o erro. Porém, fluxo de dados eles podem ser compostos. E como que a gente pode compor? Bem, fluxos de dados podem ser compostos através de transformações, no qual é aplicado uma função em cima de um observable, produzindo um outro observable a partir da função aplicada. Um exemplo bastante simples, que é uma função chamada map, onde eu vou mapear todos os elementos de um observable para um outro observable, que nesse caso eu estou dobrando eles. Então, o 1, o 2, o 5 e o 8, a partir do momento que eles forem emitidos, vai ser produzido o 2, o 4, o 10 e o 16. Uma outra função bastante comum também é o filter, no qual, nesse caso, eu apenas estou interessado nos elementos pares. Bem, mas, obviamente, strings inteiros são um exemplo bastante simples, mas aplicando isso do ponto de vista de Android, se eu quisesse resolver o seguinte problema, eu quero saber se o usuário fez um double tap. Tem um videozinho que tá passando ali, vocês perceberem, toda vez que o usuário der um double tap na tela, vai aparecer double tap com uma string ali no meio. Se a gente for fazer isso da forma imperativa, a gente vai ter que controlar estado, sem, claro, pensar na API de gestures do próprio Android. E vocês podem perceber que a implementação, mais uma vez, controle de estado e time millis. Mas, ok. E se a gente fosse utilizar programação reativa, como que a gente faria? Com streams. Vamos pegar streams e vamos combinar streams. Começando pelo container. Nesse caso, vai ser emitido um stream de eventos de cliques dentro do container que a gente viu, que era a tela. A partir desses eventos, a gente vai bufferizar eles dentro de um intervalo de 700 milissegundos e vamos transformar em listas. Listas com 1, 2, 3 elementos de acordo com os eventos de cliques dentro desse intervalo de 700 milissegundos. A partir daí, eu vou transformar essas listas e apenas pegar o tamanho delas. Então, eu vou, a partir desse resultado, desse valor, converter o meu inteiro para uma string de double tap, ou, se for no caso o número 2, ou uma string vazia, se não for, e colocar esse texto no campo de texto, como a gente viu ali, double tap. Mais um outro exemplo que, a partir desse, que é se eu por acaso tiver interesse em saber se o usuário deu mais de um clique na tela, simplesmente eu poderia usar o filter e continuar a minha combinação de streams a partir dela. Um outro exemplo também que a gente preparou é um exemplo com contadores. Ou seja, se o usuário apertar up ou down, a gente vai incrementar e decrementar um valor. Mais uma vez, o exemplo com programação imperativa, bem simples, com controle de estado, com click listeners,
Tudo ok. Mas, se eu não quisesse controlar o estado, como que eu faria isso com programação reativa? Mais uma vez, combinando streams. Nesse caso, a partir do stream do botão de up, ou seja, do botão de incremento, vai ser mapeado cada evento para o valor 1, e o de decremento, cada evento de clique vai ser mapeado para o valor -1. Então, a gente vai aplicar uma outra função, que é o de merge, onde ele vai combinar cada um desses streams em um stream único. Então, se for emitido o 1 e o -1, vai ser emitido um outro stream com 1, -1 e por aí vai. Se não for emitido nada no começo, a gente vai começar com o valor 0, então o 0 vai ser o primeiro cara a ser emitido ali. Vamos aplicar uma outra função chamada scan, que ela agrega todos os resultados que ela for receber. Então, se eu começar com 0, 0 mais 0, 0. Se o cara apertar para incrementar, vai somar 0 mais 1, 1. Depois, se apertar o -1, ele vai pegar o valor e vai decrementar, no caso, somar com -1, que vai dar 0. Você percebe que o controle de estado é feito dentro dos operadores. O programa simplesmente descreve como que o fluxo tem que acontecer e como que as operações, as transformações devem ser feitas. Para, então, nesse caso, a gente converter para uma string e, finalmente, voltando para o campo de texto, que a gente seta o valor final lá. Mas a vida é uma caixinha de surpresas e a gente sabe que no ambiente de desenvolvimento Android as coisas são mais complicadas, né, Bruno? Num app de verdade, a gente sabe que é muito mais simples do que controlar um número ou um double tap, né? Então, um exemplo que a gente chama de callback hell, por exemplo, seria onde eu tenho um botão de favorito, por exemplo, de um personagem de algum desenho, e a gente quer, a partir do clique do usuário, fazer um request para um back-end e salvar essa informação. A gente vai ter que usar callbacks, callback de sucesso e de erro, e controlar esses fluxos. No caso de erro, a gente está mostrando uma mensagem para o usuário de erro, ou, no caso de sucesso, imagine que a gente queira salvar local agora. E aí, novamente, vamos ter mais um callback com sucesso ou erro dessa informação ser salva no disco. No caso de sucesso, a gente vai atualizar a tela, ou, no caso de erro, a gente vai mostrar uma mensagem também de erro. Esse é um exemplo por exemplo, do Ryu ali fazendo um Hadouken na nosso código. Programação orientada a Hadouken. Como a gente poderia fazer esse exemplo com programação reativa? Novamente, com strings. A gente vai pegar todos os streams de cliques, todos os eventos de clique, e a partir desses eventos, a gente cria um fluxo mapeando para um request na API. Com o resultado desse request, que se foi favorito ou não, a gente vai salvar agora localmente no disco. Em caso de erro, tanto no primeiro quanto no segundo, a gente vai mostrar uma mensagem de erro. Caso de sucesso feliz, a gente consegue atualizar a nossa tela com a informação lá que ele conseguiu favoritar o personagem. Porém, como a gente sabe, no Android, a gente trabalha na main thread, a gente não pode fazer processos longos, demorados na main thread. E aí que entra concorrência. Como a gente trabalha com concorrência? Dá um exemplo, gente. Bem, a gente pode trabalhar com concorrência utilizando schedulers, onde a gente diz quando e onde cada operação deve ser feita. Então, pegando, mais uma vez, o exemplo do callback hell que a gente transformou para reactive example, esse exemplo certamente não iria funcionar, porque estamos fazendo um request na main thread. Como, então, trabalhamos com threads no mundo reativo? Simplesmente descrevendo onde esse fluxo será executado. Então, temos ali o subscribe on, onde ele vai dizer, olha, todo fluxo, ao começar, ele vai começar numa thread nova. E, a partir daqui, ou seja, quando for ser executado o erro ou o subscribe, ele vai ser executado na main thread, como eu estou declarando aqui. Bem simples e, obviamente, o callback hell não existe. Bem,
A gente espera que, com esse tempo que a gente preparou essa apresentação, a gente espera que a gente possa ter chamado a atenção sobre programação reativa. Quem nunca viu ou quem nunca fez algum exemplo possa se sentir mais tranquilo para começar. Só que a gente preparou... É claro que nem tudo são flores, né? Então, a gente preparou alguns pontos de cuidado para quem for começar a ler mais fundo, né, Bruno? Sim, a gente não falou dos problemas, a gente só falou da parte boa, só para dar um pouco de informação também. Tem 3 grandes problemas que a gente pode ter trabalhando com o RX, né? O primeiro é o back pressure. Então, se você pegar aquele exemplo lá do clique do favorito, imagina um usuário muito impaciente que fica clicando, e o request está demorando para ser feito. Isso vai causar uma grande quantidade de eventos entrando, sendo que o request está demorando e está saindo um pouco. A ideia é que isso vai começar a crescer muito e vai criar uma fila muito grande de eventos. Isso é o problema que a gente chama de back pressure, então a gente tem que tomar cuidado. A gente poderia, de repente, resolver isso com um debounce nesse fluxo. A gente descartar eventos durante um tempo e pegar só o último, por exemplo. Outro problema que a gente pode ter trabalhando com RX é de memória. Como a gente sabe, Android tem a memória um pouco limitada, aqueles devices Samsung, Y, inferno, que dão problema. Quando a gente cria o fluxo lá, o data stream, a gente precisa lembrar de dar o dispose lá, que é liberar esse fluxo para isso não ficar na memória e causar problemas de memória. E também para log. Log é um pouco mais complicado, né? Na programação imperativa é muito fácil, você bota lá um log e ele vai printar no console para você. Para fazer com RX, dá um pouco mais de trabalho. Mas é isso. Tem alguns links aqui que a gente preparou. Opa, volta aí. Tem um projeto que a gente fez de exemplos. Esse up and down, o double tap, eles estão nesse último aqui. Esse aqui é um projeto mais completo que a gente fez também. Se vocês quiserem dar uma olhada em como funciona isso no mundo real. É isso, muito obrigado.